A minha história com a Coreia parece aquele tipo de história de dorama que a guria conhece o cara lá atrás, só que ela não sabe que aquele piá vai ser o amor da vida dela. Fevereiro de 2021, estávamos em era pandêmica. E eu assistia a um vídeo da Rebecca Nemer recomendando séries. Acho que eram 4 ou 5 séries que ela estava recomendando naquele vídeo. Vou dar 3 segundos para vocês adivinharem qual série estava dentre essas recomendações. Hana, Tur, Set. Pousando no Amor. Se eu tivesse que destacar a série que mais mexeu comigo emocionalmente em 2020, sem dúvida alguma seria Eu essa. fui pra It's Okay Not to Be Okay, Something in the Rain, Because This Is My First Life, só ladeira abaixo. Vou espirrar. 배달 음식? 죄송합니다. 11 de abril de 2021, eu postei aberta a temporada coreana na vida da Cassie. Inaugurei o meu estudo de coreano. Olha lá que bonitinha ela. Escrevendo as vogais dela, que coisa mais fofa. Não basta só assistir. Eu preciso entender o que eles estão falando. Eu preciso me comunicar na mesma língua dessas pessoas. Comecei a estudar com o Learn Korean in Korean, assistindo vídeo por vídeo. Eu comecei com isso. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na escola, eu queria falar da Coreia o tempo todo, com os meus alunos, dando aula de inglês, escrevendo em inglês e coreano no quadro. Teve um projeto que eu fiz com eles, escrevendo meu nome em coreano. Eu tava aprendendo Hangul naquela hora, mas eu tava tão apaixonada que eu queria falar da Coreia em todo lugar. Aí, em janeiro de 2022, eu paguei pra mim uma viagem pra São Paulo. Fiz o meu primeiro intercâmbio cultural aqui no Brasil mesmo. Tinha um festival de bebida e kimchi no Centro Cultural Coreano e eu queria... Tive a minha primeira experiência gastronômica com comida coreana. Eu sou super fresca pra comer. A culinária coreana chegou assim, atropelando todas as minhas frescuras. Coloquei o kimchi no meio do pão do meu McChicken. Trouxe alguns lamens pra casa. Quase morri comendo aquele lamen vegetariano que eu achei que ia ser suave. Pegou aqui na jugular, aqui ó, pimenta aqui. Além disso, eu pensei, poxa, eu acho que seria uma ótima experiência pra mim visitar alguma igreja coreana. E aí, eu sabia que em São Paulo tinha. Eu sabia que tinha igreja chinesa aqui em Curitiba, já tinha ido. Sabia de uma igreja japonesa aqui em Curitiba, já tinha ido na igreja japonesa. Não sabia se tinha aqui em Curitiba. Eu não sabia que eu sabia. Porque lembra, a minha história é que nem a história de dorama que o Piá conheceu a guria antes e ele não sabia. Entre 2014 e 2016... eu morava em outro bairro e fazia faculdade aqui no centro de Curitiba. Nas minhas passagens de ônibus, da minha casa para a faculdade e da faculdade para minha casa, eu passava na frente de uma igreja asiática que eu sempre quis visitar. Eu lembro de conversar com meu pai, com os meus pais, falar assim, queria muito visitar aquela igreja e tal, via a portinha e ficava pensando, será que é uma boa ideia visitar? E nunca fui. Pesquisei no Google para ter certeza que a igreja era coreana e era de fato coreana. Eu tive coragem, finalmente, de ir à igreja coreana, em 10 de julho de 2022. Cheguei lá super cedo, sentei no meio-fio e fiquei esperando alguma coisa acontecer. Chegou um carro, estacionou ali, e era a família dos missionários que trabalham nessa igreja. E aí me convidaram pra entrar, e eu entrei. Participei do culto, entendi muita coisa, entendi umas palavras soltas, um sarang ali, um hananim acolá, e algumas palavras, alguns verbos isolados. Eu sabia a oração do Pai Nosso, só que em outro idioma. Eu sabia o credo apostólico, mas em outro idioma. Eu sabia alguns hinos. E aí, naquele mesmo dia, a missionária avisou que a igreja ia fazer aniversário. Eu levei uma amiga minha para esse evento, a gente foi no aniversário da igreja e fomos convidadas para almoçar. A primeira comida que eu lembro de ser servida na igreja foi manduku, ensopado de mandu, toku com mandu, alguma coisa assim. Hoje eu continuo visitando a igreja. Algumas vezes eu ainda consegui participar ali na confecção dos alimentos. Teve um dia que eu consegui ajudar as senhoras a cortar a massa para colocar na sopa. Quando eu consigo participar desses momentos assim de confecção do alimento, é bem gostoso. Em setembro de 2022 a gente ia ter um acampamento na nossa igreja e a gente ia ter um jantar temático de nações. E aí eu perguntei pra missionária se ela não sabia de alguém que me emprestaria encarecidamente, né? Sabendo que o Rambo é um negócio muito sério e muito caro, muito precioso. A missionária pediu pra senhorinha e ela emprestou. Pintei essa bandeira aqui. Pintei essa bandeira à mão e fui lá, homenageando a Coreia. E ainda não acabou. Em 2019, eu ia fazer uma viagem de intercâmbio pela primeira vez. Antes dessa viagem, minha cunhada me levou
para uma viagem para São Paulo. Me levaram para assistir um espetáculo de dança no Teatro Municipal de São Paulo. Guess what? Que país que era o grupo de dança daquele espetáculo? Companhia Nacional de Balé Coreano. Naquele mesmo ano, em novembro, eu fui para aquele intercâmbio. Na primeira semana do meu intercâmbio, eu participei de um evento de uma das igrejas de lá que tinha semanalmente uma tal de International Meal. Eles ofereciam pratos típicos de outros países. Essa foto foi tirada no dia 7 de novembro de 2019, na Richmond Park Church, em Bournemouth, no Reino Unido. Nós fomos convidados para esse evento que ia ter nessa igreja, International Meal. Nesse dia, a comida era coreana. Foi arroz e kimchi. A Coreia sempre esteve lá, em algum lugar, na minha história. Coincidência? Eu acho que não. É a história de dorama. Eu acho que é propósito. Você pode chamar de destino. E é isso, meu povo. Eu vim aqui contar pra vocês sobre o meu K-Moment, que na verdade não foi só um, não foi um momento só, são vários momentos e que ainda estão acontecendo. Acho que já passei um tempo considerável de experiência coreana pra dizer que isso é só uma apaixonite. Né, meu povo? Isso aqui é amor. 사랑해, 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 사랑해. Me fala o que você achou dessa história. Você acha que a minha história com a Coreia é questão de propósito, destino, ou você acha que é só coisa da minha cabeça? Qual foi a sua experiência com a Coreia? Se você ainda tá nos primeiros estágios, se a sua paixão pela Coreia surgiu instantaneamente, ou se você teve pequenos momentos de desfrute e namoro e agora você está perdidamente apaixonado pela Coreia, assim como eu. Goodbye, annyeong, pessoal. Vou parar por aqui porque vou deixar o resto para o próximo vídeo.